Olá, alunos do Colégio Sistema, eu me chamo Diego e serei o professor de Física de vocês. Na aula de hoje falaremos sobre a ondulatória, que é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que se propaga em um meio. Vamos definir agora o que são ondas. Ondas são perturbações que se propagam transportando apenas energia. Como exemplo de ondas, nós podemos citar a luz. A luz é um tipo de onda que ela transporta energia térmica, tanto que se você ficar algumas horas exposto ao sol, você sente a sua temperatura se elevar, tá? Porque ela transporta energia térmica. Isso faz com que o seu corpo esquente. Um outro tipo de onda bastante comum são aquelas produzidas na superfície de um lago perfeitamente calmo quando você deixa um objeto cair. Tá? Nesse caso, vai haver a formação de ondas circulares, concêntricas, que vão se afastando do ponto onde esse objeto caiu. Uma característica das ondas é que elas não transportam matéria. Então, como exemplo, a gente pode citar aí um objeto que está nas proximidades onde foi produzida essa onda e ver o que acontece quando essa perturbação passa por esse objeto. Então, essa figura de baixo ela vai nos ajudar a entender melhor essa situação. Então, quando essa perturbação passar por esse objeto ele vai sofrer uma elevação, tá? E quando ela passar, ele vai sofrer, tá? Ele vai baixar até sua posição original e vai permanecer no mesmo lugarzinho, tá? Então, inicialmente ele estava em repouso, quando essa perturbação passa, ele vai sofrer uma elevação e depois vai baixar, ficando no mesmo lugar. Ou seja, não transporta matéria. Esse objeto ele não vai acompanhar a onda, beleza? Bom, nós podemos classificar as ondas quanto à sua natureza, tá? Que está relacionado ao meio de propagação dessa onda. Se a onda ela precisar de algum material para estar se propagando, como por exemplo o ar, um líquido ou até mesmo um sólido, nós dizemos que essas ondas são do tipo mecânicas, tá? A exemplo, nós podemos citar as ondas do mar, que precisa da água para estar se propagando. O som precisa do ar, do oxigênio, dos gases, da atmosfera para estar se propagando, tá? Tanto que no espaço, que tem pouca incidência de gases, o som ele não se propaga. Então, filmes como Guerra nas Estrelas, Star Trek, né, que algumas produtoras acabam representando sons, né, produzidos por guerras espaciais, isso é totalmente errado, né, na visão física, até porque esse som ele não consegue se propagar e você não consegue ouvi-lo, tá bom? Ondas produzidas em corda, né? A perturbação ela se propaga através do corpo da corda. Nós podemos citar também aqui ondas produzidas em molas. Então são todas ondas que precisam de um meio para estar vibrando, algo para estar vibrando, né? Um meio material, ondas mecânicas. Bom, já aquelas ondas que não precisam de algo, né? Material, de algo palpável, de matéria para estar vibrando, nós chamamos essas ondas de eletromagnéticas. A exemplo, nós temos a luz, as ondas de rádio, raio-x, ultravioleta e infravermelho. E aí você vai me perguntar, se elas não vibram um meio material, o que elas estão vibrando então? Aqui a gente vê o esquema de uma onda eletromagnética, tá? Essas ondas pode estar representando uma onda de rádio, a própria luz, tá? Então, o que vibra, na verdade, são dois campos. Um campo elétrico, que vibra para cima e para baixo, e um campo magnético, que vibra entrando e saindo de uma parede vertical. Tá bom? Então, nós temos aí dois campos alterando em intensidade. Você tem, ora, esse campo ele tem uma intensidade muito grande, ora, ele vai baixando, tem uma intensidade muito curta. Tá? Que é exatamente o que representa essa serpente aqui, né? Que a gente gosta de chamar de onda. Então, isso aí é o formato da luz. Bom, as ondas elas podem também ser classificadas quanto à direção de propagação. Elas podem ser unidimensionais, quando elas se propagam para frente, em um único sentido. A exemplo, nós temos as ondas produzidas em cordas ou em molas.
elas têm uma única direção de propagação, para frente, unidimensional. Já as bidimensionais, elas se propagam em um plano, tá? A exemplo, nós temos aí as ondas produzidas na superfície de um lago, né? Aquelas ondas circulares, elas se propagam em um plano, que é o plano do próprio lago. Já as ondas tridimensionais, elas se propagam nas 3 dimensões, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, a exemplo, nós temos o som. Então, quando uma pessoa fala, mesmo que ela fale para frente, uma pessoa que se encontra atrás dela também a ouvirá. Isso porque o som que sai da nossa boca também se propaga para trás. Ele se propaga para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para frente e para trás, certo? Onda tridimensional. Vamos falar também sobre a classificação de uma onda, tá? Quanto à direção de vibração. Tá? A gente vai falar mais especificamente no próximo slide, tá? O que, que são ondas transversais e o que, que são ondas longitudinais. Mas entenda que as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, tá? Existem algumas delas que são transversais e existem algumas delas que são longitudinais. Mas aqui a grande ênfase, né, a grande importância está nas ondas eletromagnéticas. Elas são todas transversais. Vamos ver então o que são ondas transversais e longitudinais. Então, dizemos que uma onda é transversal quando a vibração é perpendicular à propagação. Propagação nós já entendemos, né? É para onde essa onda vai. Em que sentido ela está se movimentando? É para frente? Então esse é o sentido de propagação. Já a vibração está relacionado de como essa onda ela é produzida. Então se a gente imaginar, olhando para essa figura, que essa onda aqui é uma onda produzida em uma corda, observe que para que você produza uma onda, você tem que fazer movimentos de vibração para cima e para baixo. Quando essas perturbações são produzidas, elas se movimentam. Esse calombo, você observa um movimento para frente. Então, observa o seguinte, que a vibração aqui representada pela letra V, ela acontece para cima e para baixo, enquanto que o movimento de propagação dos pulsos acontece para frente, fazendo um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a vibração para cima e para baixo e a propagação para frente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que as ondas são transversais. Então, só repetindo para frisar, fixar bem. Então, quando você tem uma corda, levanta essa corda e baixa a corda, você está produzindo pulsos. E esses pulsos se movimentam para frente. Então, a tua vibração, o teu braço, a tua mão, ela está executando um movimento para cima e para baixo. E a onda está indo para frente, fazendo um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, nós dizemos que elas são transversais. A vibração e a propagação, elas são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus. Vamos ver aqui para ver se fica um pouco mais claro quando a gente falar de longitudinal. Ondas longitudinais, a vibração, no caso se a gente considerar uma mola, para você produzir uma onda nessa mola, o que acontece? Olha só aqui, ó. Bom, o sentido de movimento da tua mão acontece para cima e para baixo. Só que essa onda, ela se propaga, ó, para cima, tá? Se você comparar com essa outra seta para cima, ambas apontam na mesma direção, fazendo um ângulo de zero, tá? Como elas estão se propagando, elas são paralelas, elas apontam num único sentido, nós dizemos que elas são longitudinais. Então, propagação, olha só aqui, ó, propagação para frente, e a vibração acontece para frente também e para trás. Então, só repetindo aqui, ó, a diferença de transversais. Vamos voltar para o slide. Então, nesse caso aqui é um pouco diferente, porque a vibração ela acontece para cima e para baixo. Só que a onda ela se propaga para o lado. Tá vendo? Para cima e para baixo é a vibração, representada pela letra V. E o pulso se propaga para frente aqui, ó.
né, no sentido dessa setinha aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com a vibração. Então, nesse caso, são transversais e são ondas produzidas em uma mola. Bom, as ondas eletromagnéticas, como a gente viu também, elas são todas transversais, tá? Até porque o formato de uma onda eletromagnética é esse aqui, ó. Olha só, a vibração está sendo representada por essas setinhas. Eu vou circular aqui as pontas das flechas. Olha só, o sentido das pontas das flechas, elas estão apontando para cima e ora para baixo. Enquanto que aqui, ó, é a propagação, é a direção de propagação, ela acontece para frente, perpendicular à vibração. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai estar fazendo alguns exercícios, falando sobre isso aí, né, sobre as características das ondas. E é isso, pessoal. Bom proveito, boa aula para vocês. Até mais.